A partir de agora, a estrada se abre para revelar histórias lindas e cheias de identidade. Eu sou a Caru e hoje o Casa Oliver na Estrada chegou em Harmonia, no Rio Grande do Sul, para contar de perto a história de quem trabalha e vive essa tradição da cachaça de alambique de perto. A história da Harmony Schnapps começou com um sonho de ter seu próprio negócio. A cachaça. Quando a gente fala em coquetelaria de origem, é exatamente isso aqui. Um lugar onde a história começa no campo, passa pela família e chega até o copo. Leandro Hilgert, é ele quem está à frente da Harmony Schnapps, uma destilaria que virou uma das referências aqui no nosso estado. Leandro, como começou a história da Harmony Schnapps? Me conta um pouquinho. A história da Harmony Schnapps começou com um sonho de ter seu próprio negócio. Isso nos meados de 2003. Eu trabalhava no ramo automotivo como mecânico, morava em Novo Hamburgo. Morei durante 10 anos lá. E nesses 10 anos, todos os finais de semana eu vinha para Harmonia, minha cidade natal, onde moravam os meus pais, meus amigos, meus avós. E aí num dia, numa festa da família, um primo meu que falou assim, nós temos 2 chances de ter seu próprio negócio. E eu olhei para ele, o quê? Abrir mais um posto de combustível e um alambique. Eu falei, um alambique? Ele falou, hoje a cachaça está em alta, a exportação está em alta. E a nossa família já tinha os traços de produção de cachaça, que os nossos tios-avós produziram cachaça de 1940 até 1981. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei pensando, pesquisando e comecei a, nos finais de semana, vir para cá, pegar a moto, rodar pelo interior, olhar cachaçarias, mas na verdade eram tudo cachaçarias informais. Que eu não tinha como ter uma ideia concreta, porque se eu fosse montar um negócio, eu queria montar dentro das regras. E aí comecei a pesquisar e olhar sobre a cultura da cana, que não existia mais cana-de-açúcar. E o atual serviço que eu tava assim, por aqui. Eu coordenava uma equipe com 22 mecânicos e 2 eletricistas com 28 anos de idade. E eu já trabalhava há 15 anos no ramo, então era uma carga muito grande em cima de mim. A empresa que eu trabalhava tinha crescido demais, não tinha suporte suficiente, e aí eu pedi para sair da empresa, para me desligar. Quando eu anunciei isso para a família, eles foram extremamente contra, né? E é largar a minha vida profissional, que eu estudei a vida inteira, eu era formado em 2 cursos técnicos. Fiz inúmeros cursos em São Paulo, Curitiba, e aí para fazer cachaça, minha mãe enlouqueceu, né? E eles foram extremamente contra. Mas eu já, com isso na cabeça, eu já estava certo o que eu queria. Pedi as contas, a empresa não aceitou, me deram férias. Pega 30 dias de férias, alemão, que tu... Para repensar. Coloca a cabeça no lugar e carrega tuas baterias, depois a gente conversa. Tirei os 30 dias de férias. E voltei mais destemido ainda, pensando assim, é a hora. Daí cheguei neles e falei, não quero mais... Estou com outro projeto e sempre fui um funcionário exemplar e eles me deram todos os direitos e o meu começo do projeto da cachaçaria foi a venda do Maverick, 77, a rescisão da empresa que eu trabalhava e o incentivo da minha esposa, da Fabiana. E aí assim começou com tudo. 2003 para 2004 foi o pontapé inicial. Eu já tinha essa área aqui. Tinha comprado de um tio, era uma propriedade do meu avô, e aí foi fazer limpeza e conversar com o prefeito, com o secretário da Agricultura, e quando eu trouxe o prefeito aqui, eu nunca me esqueço, foi num domingo de manhã, eu trouxe ele aqui, nós paramos embaixo na estradinha, no lado de baixo da chácara já tinha feito limpeza, já tinha açude com os peixes, e aqui para cima estava abandonada a área.
Aí cheguei, encostei o Jeep no meio da estrada, olhei para ele assim, falei, aqui que eu quero montar a cachaçaria. Ele olhou para mim, tu é louco. Tu é louco, ele falou. Eu vou te dar um terreno no Distrito Industrial. Eu falei, não, eu quero fazer turismo rural. Eu quero mostrar para as pessoas de que forma se produz uma cachaça de qualidade, a verdadeira cachaça de alambique. Ele falou, não vou te dar nem licença para tu limpar isso aqui. É colocando o teu risco. E aí eu fui limpando, fui desbastando, fui fazendo projeto ambiental, tudo dentro das licenças cabíveis. E aí depois ele voltou atrás, ele me deu carta branca com o secretário da Agricultura. Ele falou assim, ó, pega, te agarra nele, vão visitar cachaçarias legalizadas, ele vai te ajudar nas licenças. E aí eles chamaram o Sebrae, daí desde o começo o Sebrae veio nos visitar até aqui, e o Sebrae me colocou junto no grupo dos Alambiques Gaúchos. Na época o Sebrae, ele coordenava o grupo, era um grupo forte, grupo grande, e para mim tudo era novidade, eu não sabia fazer cachaça, eu estava entrando num ramo muito cru. Eu sempre falo para os jovens hoje que estão empreendendo, eu digo, uma das maiores vivências e dificuldades que eu vivi, porque eu não fiz plano de negócio. Sim. Eu deveria ter feito um plano de negócio. Talvez se eu teria feito, eu não estaria hoje aqui. Porque se tu fizer um plano de negócios, por melhor que seja, ele vai te mostrar que a cachaça não é viável. Não vai pagar o projeto. E aí foi assim que começou. Eu ia para as reuniões do grupo da Associação dos Alambiques Gaúchos, da Prodecana, na época, coordenada pelo Sebrae. Na época era o Fernando Andrade, coordenava o nosso grupo, eu acho que conhece. E eu aprendia muito mais na hora do café, na hora do almoço, conversando com aqueles produtores mais antigos, com o Casabuco, com o Moacir da Casabuco, com o Evandro da Weber House, com o Marcelo Borsato, que hoje nem está mais fazendo cachaça, é da Union Distiller, o Ivandro do El Alambique. Então eram pessoas que já estavam dentro do mundo da cachaça e eu me espelhava. Ali foi teu laboratório. É meu laboratório, eu me espelhava nos melhores. Então, em 2004 mesmo, a gente terminou a obra aqui, o projeto, e eu não sabia fazer cachaça. Eu tinha montado um elefante branco que eu não sabia de que forma eu ia usar. Aí, através do Sebrae, a gente chamou o Senar veio até aqui, ficou uma semana produzindo cachaça. Na época, eu tinha que formar um grupo de pelo menos 10 pessoas para fazer o curso. E tu não tinha ideia de como fazer cachaça? Não, eu tinha ideia, mas eu ficava assim, matutando muito sobre a questão da fermentação. Era uma maior curiosidade. E aí o pessoal do Senar veio até aqui, então eu envolvi quem fez o curso. Minha mãe fez o curso, meu pai fez o curso, os vizinhos fizeram curso, meu cunhado fez curso. Toda a galera se envolveu para ter um número cabível para o Senar vir e fazer o curso. E aí a cachaça saiu. Que coisa boa. Aquela galera que no início não te apoiou, fez o curso contigo. Fez o curso. Que legal. Fez o curso. E aí a gente começou a produzir. Eu já tinha plantado cana. Naquela época a gente desenvolveu um projeto pela prefeitura de pessoas que queriam, agricultores familiares, famílias que queriam acostar uma nova cultura aqui na cidade de Harmonia. Diversificar a cultura. Então, a prefeitura doou as mudas de cana-de-açúcar. E aí, na época, 13 famílias apostaram no projeto do Leandro comprar cana-de-açúcar e transformar em cachaça. Só que muitas pessoas ficaram desconfiadas e não aderiram a esse projeto, que foi outro empecilho, que 2 anos antes, uma fábrica de fazer chimia se instalou aqui. E muita gente correu para plantar cana-de-açúcar, abóbora, insumos que seriam usados para fazer a chimia. E a fábrica não começou a trabalhar, não saiu do projeto. E aí o pessoal estava Com o pé atrás. com todos aqueles insumos e não sabia para quem vender. Então, no início, 13 famílias apostaram, só que no primeiro ano já deu seca. Deu estiagem. Então, daquilo que a gente queria produzir, não produzimos o suficiente como a gente gostaria. Mas demos o pontapé inicial. Só que eu só ia lançar o produto, a cachaça Harmony Schnapps, no mercado depois de ter uma envelhecida. Eu não queria vender só uma cachaça branca no mercado.
porque o que comandava o espetáculo era envelhecida. Só que a gente não sabia do mercado, como ele ia agir com uma marca nova, e eu não sabia o preconceito que existia com o produto cachaça há 21 anos atrás. Sim. Cara, foi uma coisa assim que nos surpreendeu muito, o preconceito. Eu recebia turmas de clube de mães para fazer a visita guiada, e o único que bebia eram motoristas. As mulheres não queriam nem provar a cachaça, porque na época não existia lei seca. A lei seca entrou em 2007, só. E aí tu ficava fazendo toda a demonstração, tu pegava o tempo, tu explicava a diferença de uma cachaça artesanal para uma aguardente industrial. E as mulheres ali... Daí eu senti a necessidade de ter um produto com menos graduação, docinho. Foi aí que a gente começou a partir para o lado da fabricação e elaboração de licores. E tu fazia uma feira, nós lançamos o produto no mercado em setembro de 2005, na Festa do Morango, em Bom Princípio. Eu fui com a expectativa de querer vender 1.000 garrafas de cachaça. Foi a primeira feira de vocês? Foi a primeira feira, foi o lançamento de cachaça. Eu não tinha vendido até então. E a prospecção era vender 1.000 garrafas. Vai começar a pagar custo, projeto, um ano. Na época não era um ano de envelhecimento, era 9 meses, então era menos. E aí quando eu fui fazer a feira, tu abordava, pessoal, vamos degustar uma cachaça? O pessoal tirava pra louco. Torcia o nariz. Torcia o nariz, outros xingavam, tu tá me achando com cara de bêbado. Era um preconceito enorme, então... Daquelas 1.000 garrafas que eu queria vender, eu não vendi nem 100. Cara, era assim uma derrota. O que eu faço? Continuo. Tu pensou em desistir? 1 milhão. 1 milhão de vezes. E a FAB sustentando o projeto. E aí, o que nos salvou para sair assim, para começar a se pagar o projeto, foi as feiras da agricultura familiar. Foi algo assim que nos fez com que vendesse o produto e entrasse um dinheiro instantaneamente. Porque como o pessoal, os lojistas, os pontos de vendas não conheciam a Harmony Schnapps, a marca, eles queriam muito que deixava tudo na consignação. E a consignação, eles não vão fazer gosto de vender. Eles vão sempre querer vender aquilo que eles tiveram que comprar. Sim. E aí a consignação, tu chegava às vezes, uma vez por mês nos pontos de venda, tu fazia o levantamento, passava a régua, deu tanto, tu me deve tanto. Eu não tenho dinheiro para te pagar agora. Então foi uma bola de neve, assim, um monte de gente nos devendo, não nos pagando. E aí a gente viu que a consignação não daria certo, mas era um jeito de estar em inúmeros lugares. E tu pensou em desistir de novo? E ainda mais quando eu recebia assim as visitas dos nossos amigos que trabalhavam no ramo da mecânica comigo. Eles chamavam assim, cara, volta, que o teu lugar tá lá, e desiste. Mas eu não tinha como desistir, eu tinha pego linhas de crédito, eu tinha assumido compromisso com essas 13 famílias que produziam cana-de-açúcar para mim. Eu não tinha como desistir, eu tinha fio do bigode. Você ficou balançado? Sim, porque não entrava grana. Sim. Não entrava dinheiro. E aí eu tinha me descapitalizado totalmente, porque eu tinha um valor X. Para começar, eu tinha pego uma linha de crédito, e quando eu estava com o projeto tudo pronto, montado, ainda faltou grana que eu tinha que pegar emprestado da família. E aí eu me descapitalizei, que eu não tinha mais nem uma bicicleta para andar. Eu andava com um Jeep emprestado da minha irmã, que eu, de manhã, às vezes eu saía, eu não sabia se eu ia botar gasolina no Jeep, se eu ia pegar esse dinheiro que eu ia comprar cana-de-açúcar para fazer girar o negócio, ou se eu ia comprar algo gostoso para mim comer. Então, no começo foi muito assim. Daí, um jeito de eu conseguir me locomover, a Fábio comprou uma moto para mim, usada em 10 chequezinhas, 10 lâminas, pré-datado, para comprar uma motinha, uma Yamaha RD. Mas eu ia fazer entrega para Porto Alegre, para Novo Hamburgo, eu ia de busão. E aí, quando a gente começou a fazer os licores, uma vez por semana, eu ia recolher garrafinha de long neck nos postos de conveniência e pegava só os da Miller, que era transparente. Então, o pessoal do posto já guardava para mim, e eu voltava dentro do busão com os sacos lixo preto, aqueles reforçados com garrafinhas para eu lavar em casa
e eu fazia a limpeza, a higienização delas aqui fora mesmo, a céu aberto, e esterilizava elas dentro do destilador. Botava elas dentro do destilador e cozinhava elas para não ter nenhum risco de contaminação. E eu torcia que ninguém me visse dentro daquele busão, voltando com monte de garrafa. com aqueles sacos de lixo. E aí um dia, voltando de uma reunião de Porto Alegre, aí eu encontrei um antigo conhecido que trabalhava no ramo da agricultura familiar, numa instituição chamada FETAG. E ele passou por mim, a gente se cumprimentou, ele morava anos atrás na frente da casa do meu avô. Então a gente conviveu junto, só que ele tinha muito mais idade que eu. Daí ele passou por mim, me cumprimentou, uma hora ele voltou. Posso sentar contigo? Eu falei, pode. Cara, fiquei sabendo que tá com um projeto, plantando cana, fazendo cachaça. Como é que é isso aí? Me conta aí. Daí eu fui contando e ele... Tá, mas tu tem talão do produtor? Tem. Tu produz cana? Produz. Tá, e por que tu não faz a Expo Inter? Daí eu... Cara, pra mim seria um sonho fazer Expo Inter, mas eu não tenho grana pra bancar uma Expo Inter. Eu sei que custa uma fortuna. Não, faço pela agricultura familiar, pavilhão da agricultura familiar. Já ouviu falar? Eu falei, não, até já visitei no ano passado, mas eu não sei como é que faz. Tu é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Ele olhou assim, sou sócio. Inclusive tinha trazido através do Senar, do Sebrae, vários cursos de gerenciamento da sua propriedade, cursos assim básicos que eu envolvi o sindicato para montar grupos. Daí ele falou, eu vou pedir pro tal do André te ligar, ele faz a seleção da agricultura familiar para expor dentro do pavilhão da Expo Inter, e se tu tiver todos os registros, tu vai poder fazer. E na época nem e-mail nem computador eu tinha. Eles me ligaram, eu passei as informações por telefone, e aí ele falou, tô com todos os seus dados aqui, eu vou te colocar na lista e se tu for selecionado, eu vou te ligar. Passou aí uns 10 dias, ele me ligou, tá preparado para Expo Inter? Falei, tô. Ai, isso demais. E aí a gente se preparou, só para ter uma ideia, eu não tinha dinheiro para fazer os rótulos, eu mandava imprimir numa gráfica expressa, eu tinha que cortar todos os rótulos à mão. Então isso dava muito serviço, então quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer Expo Inter, virava à noite, madrugava, cortando rótulos. E aí chegamos na Expo Inter, de freteiro, né? Que eu não tinha carro na época, só a motinha. Daí chegamos lá de frete. Ele ouviu um conhecido e procuramos o espaço em torno da agricultura familiar e fomos procurar o meu espaço. Tinha levado bastante mercadoria, deu meio caminhãozinho assim. Chegamos lá, procuramos espaço, eu tava na esquina de entrada. O mais cobiçado da agricultura. Cara, eu não fazia ideia o que era uma Expo Inter. E a Fábio continuava trabalhando fora e ela, com o intuito de vir me ajudar lá no final de semana. E até então nós tínhamos feito só a feira do lançamento em Bom Princípio, na Festa do Morango. Daí nós descarregamos. Cara, a feira começou no sábado, uma loucura, uma esquina de entrada, eu numa esquina, a Fábio na outra, a gente oferecia assim degustação para todo mundo e nós não tinha muita política de preço, a gente vendia o produto barato. Eu digo barato porque não valorizava de tal forma como tinha que valorizar o produto. A gente se espelhava em produtos industriais e não produtos artesanais, usando insumos naturais. Então nós vendia, então eu saía de lá de noite, eu voltava para a Harmonia, eu envasava, eu rotulava para levar no dia seguinte, quando tinha terminado já o produto que eu tinha levado de estoque. Eu nunca me esqueço, daí um belo dia, no meio da semana, chegou esse senhor que conversou comigo no ônibus. Daí ele falou, bah, que legal que tu tá aqui, deu certo. Falei, deu certo. Daí ele falou, me explica como é que tu foi parar aqui numa esquina. Daí eu, não sei. Falaram que foi sorteio. Daí ele olhou assim. Foi sorteio. E aí foi Foi merecido. Foi começo assim de prospectar
Eu adoro cachaça. Muita gente pensa que cachaça é feita só no alambique, mas cada garrafa carrega o trabalho de pessoas que fazem tudo isso acontecer, como a Fabiane, que cuida da parte administrativa aqui da Harmony Schnapps e ajuda a sustentar tudo isso de pé. E ela é esposa do Leandro. Fábio, me conta, quando o Leandro decidiu fazer da cachaça um projeto de vida, tu imaginou o que isso ia exigir de vocês? Não, porque com o passar dos anos a gente foi vendo que era totalmente diferente do que a gente imaginava no início, né? Do trabalho, de todas as questões que a gente ia se envolver, de não ter feito um projeto do negócio, né? Um plano de negócios. Então, deu muito mais trabalho do que a gente imaginava. E isso... Só que eu sempre digo, tudo isso valeu a pena porque eu acho que isso faz com que tu aprenda a lidar com as situações, a correr atrás, porque tudo que tu ganha de mão beijada, tu não valoriza, né? Sim. E isso é muito legal hoje, pelo reconhecimento também do produto em si. O que vocês precisaram abrir mão para seguir esse sonho? Muita coisa. A gente abriu mão de muitas coisas assim que tu via os amigos fazendo, porque a gente não tinha capital de giro no início. Então eu continuei trabalhando fora no início da abertura da empresa e acabava sustentando o projeto. E daí chegava épocas de Natal, essas datas comemorativas, que tu não tinha dinheiro para comprar uma lembrancinha legal, ou uma festa de casamento que tu era convidado. São coisas simples, mas que para nós na época tu sentia muito de não ter um dinheiro para tu ir comprar uma roupa nova, então tu acaba pedindo emprestado para usar. Só que a gente vê que isso não é tudo. Hoje tu pensa assim, tu sobreviveu àquilo, entendeu? Então, e a outra questão é de não ter um veículo próprio, de não ter uma condução própria. Eu chegava às vezes no final de semana, tu queria ir para casa da minha mãe, que era outra cidade, né? E não tinha como sair. Daí tinha muitas vezes que a gente pegava e sentava, eu até chorava, falando assim, meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo, né? Porque não tinha aqueles momentos. Era trabalho, trabalho e não tinha dinheiro. Como é pra ti caminhar lado a lado com o Leandro, não só como esposa, mas como parceira de trabalho? Eu acho muito maravilhoso. Por quê? Eu aprendi que numa empresa tem que ter a pessoa que gosta de investir, de gastar, e a outra que tem que segurar. Eu sou a que seguro. Porque eu sempre tenho medo. O meu maior medo é que falte dinheiro para pagar as contas. E essa é uma questão que eu quero muito, deixar sempre tudo em dia. Não é que o Leandro não seja assim, mas o Leandro é do lado de investir, de sempre estar buscando produtos novos, então com isso tem que estar investindo, claro, em garrafas, barris e todas essas questões. Então a gente se entende super bem mesmo, de sentar e analisar junto. Fábio, quando tu olha pra destilaria hoje, o que tu enxerga além das garrafas? Eu enxergo uma marca gigantesca que muitas vezes no teu dia a dia tu não percebe isso. Mas aí tu recebe algum cliente e ele te lembra isso novamente, te mostrando os produtos, e quando tu começa a lembrar e contar a história da cachaçaria, tu te dá conta novamente do que tu tem nas tuas mãos, né? Que tu tá gerenciando ali, todo dia cuidando, organizando. Porque esse é o nosso foco, é a organização, a qualidade e de passar para o cliente sempre aquela credibilidade. Por exemplo, o senhor vai receber o produto assim, porque além do administrativo eu também faço vendas. Todo mundo é multifuncional, né? Então, é aquele elogio que a gente recebe, não só do cliente estar provando o produto, é dele estar recebendo aquele produto e ele fala assim, nossa, que agilidade, que perfeição na embalagem, do jeito que veio embalado. Então,
isso dá um ânimo e como é que eu vou dizer? Te dá aquela perspectiva, aquela vontade de dar continuidade àquele trabalho. São essas pequenas coisas Te dá um que gás tu não diário. percebe naquele dia a dia, na correria, mas daí quando tu recebe esses elogios, que são tão pequenos, né? Mas que faz a diferença. O que te dá mais orgulho na história que vocês construíram juntos? É de saber que a Harmony Schnapps tá ganhando tá ganhando muito espaço no mercado. E de saber, de ter a certeza que a gente está com um produto excelente no mercado. O produto artesanal é o que a gente sempre trabalhou desde o início e aqui a gente conversa muito sobre isso. De sempre estar ofertando aquele produto artesanal, de não perder a qualidade. Isso eu sempre reforço pro Leandro também. Da gente, não adianta querer estar vendendo um produto com um valor abaixo, querendo se comparar com algum outro produto destilado, né? Por exemplo, uma aguardente ou algo assim, porque é diferente o produto artesanal. Então, isso faz a grande diferença. Se tu pudesse voltar lá atrás, para aquela Fabiane lá do início, que começou esse sonho junto com o Leandro, o que tu diria para ela? Que vale a pena trabalhar e ter fé e fazer tudo certinho. Não querendo passar ninguém para trás, que vai dar certo. O que tu sente quando tu vê uma garrafa da Harmony Schnapps pronta? Muito amor envolvido, atenção, cuidado. E é isso que a gente fala da marca Harmony Schnapps a todos os nossos colaboradores. E a gente percebe direitinho, olhando a garrafa assim, rotulada, o produto, um conjunto. Então, brindemos a isso. Um brinde a Harmony Schnapps. No fim das contas, é um trabalho feito em equipe. Uma joia que vai sendo lapidada aos poucos até chegar no produto final. Em que momento da história da Harmony Schnapps o Douglas entra em cena? Eu entrei aqui na Harmony Schnapps foi em meados de 2009. Eu lembro como se fosse ontem, para não dizer hoje, quando o Leandro me convidou para vir trabalhar aqui. Foi no dia 2 de dezembro, meu primeiro dia. Eu vim aqui, o Leandro me apresentou a empresa, me apresentou o projeto, a ideia, o objetivo da Harmony Schnapps e de que forma era a ideia de produzir cachaça aqui. E eu lembro que tudo começou dentro do canavial, né? Comecei ajudando na lida de operar nos canaviais, até porque eu era bem jovem e meu objetivo era iniciar cedo o trabalho para ter meu ganho próprio, né? E tu não entendia nada de cachaça também. Não entendia nada. E nem de cana. Vamos se dizer que nem cortar eu não sabia, né? E fui aprendendo aí com os demais colaboradores que o Leandro já tinha na época, que eram alguns diaristas que ele já contratava para operar junto com ele nos canaviais, e fui aprendendo. E eu acho que isso foi uma das ferramentas principais que mais fez eu gostar de todo o trabalho e gostar até hoje, pelo fato de saber desde a base, desde o projeto inicial, que é produzir uma cachaça artesanal. Então não é só entrar no final do jogo, e sim fazer o treinamento da equipe, fazer todo o processo. Isso aí. Então isso é uma coisa que acho que torna as coisas totalmente diferentes e dá o sentido de realmente gostar do que se faz, né? Os dois são primos. Isso. Quando vocês discordam aqui dentro em alguma parte do processo, o que fala mais alto? O sangue ou o propósito? Proposta. Porque desde o início, desde o primeiro dia que eu tô aqui, o propósito sempre foi um dos pilares principais, né? E não só o propósito de uma pessoa, e sim o propósito da empresa toda, né? Então eu acho que isso sempre vai falar mais alto. O propósito do projeto. É, isso aí. O que te dá mais orgulho em fazer parte dessa história? Olha, são inúmeros pilares, se for bater nessa pauta, porque
A questão do orgulho vem de muitas coisas, do novo projeto de produto, do prêmio, de uma visibilidade, ver o crescimento da empresa, o crescimento de quem faz parte da empresa, né? Porque além de tudo se trata de uma família. O principal é ver desde o início, lembro lá em 2009, quando eu entrei na Harmony Schnapps, só existiam 2 produtos, 3, 4, poucos produtos. E tu vê hoje toda a linha de produtos que a Harmony Schnapps tem e com um avanço muito grande em questão de qualidade. Sempre trabalhando em cima da qualidade e cada ano que passa buscando mais isso. Então acho que isso é o pilar principal hoje. E tu chegou um pouquinho depois, mas mesmo assim vocês aprenderam juntos, né? Isso aí. Se tu pudesse voltar lá no teu primeiro dia na destilaria, o que tu diria pro Douglas daquele dia? Lá do início. Olha, é uma grande pergunta. Eu acho que diria, continua no teu objetivo, porque desde o início meu objetivo era buscar um grande crescimento. E eu vejo que foi isso uma coisa que aconteceu bastante. Então, eu acho que eu não diria nada a não ser tudo que foi feito até hoje. Douglas, o que tu acha que depois de tantos anos tu ainda tem para aprender? Olha, depois de tantos anos, eu sempre tento deixar a mente muito aberta, porque a gente aprende muito. E eu vejo isso, às vezes, em conversas com outros amigos que são da área, que, às vezes, um problema de alguém, tu possa ter a solução e vice-versa. Então, muitas vezes, numa simples conversa descontraída entre outros produtores e amigos, tu acaba aprendendo muito. Então, às vezes, nos simples momentos, você aprende mais do que numa pesquisa, num estudo. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre com a mente aberta para aprender, porque eu digo assim, toda safra que a gente faz é um desafio, porque a gente começa com um objetivo, a gente depende de um clima, então às vezes o resultado de canavial é um pouco oscilante ao que a gente procura, mas ali tem que entrar a proposta da, vamos supor, a humildade, saber avaliar todo o processo e buscar o melhor que a gente quer. E uma safra não é igual a outra, né? Isso aí, uma safra não é igual a outra. Acaba aprendendo com os erros também, né? Também. Eu digo que muitas vezes aconteceram erros que eu fui para casa, às vezes muito triste, mas assim, com aquela ganância. Não, eu preciso corrigir, eu preciso melhorar, isso tem que mudar para não acontecer mais. E são inúmeras coisas que hoje a gente tira de letra e sabe o que tem que ser feito na hora que acontece um contratempo. Tu acredita mais em controle técnico ou em sensibilidade na hora de finalizar uma grande cachaça? Numa grande cachaça, sem dúvida, sensibilidade. Sempre, porque nenhum processo operacional é igual ao outro. Ainda mais quando a gente depende de uma matéria-prima, num grupo de células para participar no processo produtivo. Então a sensibilidade fala muito mais alto, até porque muitas vezes num processo tu tem que ser sensível e tu tem que colocar a tua expressão pro processo para ter muito mais qualidade, né? E tu ter a sensibilidade pro sensorial também faz toda a diferença. Também, principalmente. Douglas, quando tu leva a Harmony Schnapps para uma feira, porque tu participa das feiras junto com o Leandro, a gente acompanha, o que tu tá levando junto com a cachaça? Muita coisa. A gente vamos se dizer que é uma multidão de sentimentos, né? Tu leva todo um trabalho que por muitas vezes não é um trabalho fácil, muitas vezes acaba se tornando um trabalho mais árduo, mais braçal. Tu leva muita energia, amor ao que é feito até o produto estar pronto, tempo, paciência. A gente sempre diz, a gente tem um ditado aqui dentro da Harmony Schnapps, que tempo é qualidade. Então, tu ter aquele tempo para fazer todos os processos do jeito correto, com amor, com carinho. Então, é
multidão de sentimentos, de coisas que a gente acaba levando para feira. História da empresa, a gente vinha falando até antes, propósito, né? E de certa forma a gente tenta, em pouco tempo que a gente tem de contato com os clientes na feira, tentar em poucas palavras entregar isso para eles. Numa degustação, onde as pessoas provam e conseguem ver que o produto realmente tem uma alta qualidade, então isso já consegue falar muito sobre tudo que a gente vive aqui e leva para feira, né? Então ali tu não tá vendendo uma cachaça, tu tá vendendo uma história. É isso aí. A gente, tanto que muitas vezes tu acaba pegando clientes e convidando eles numa feira para vir para cá, conhecer o processo produtivo dentro da Harmony Schnapps. Por quê? Porque tu não quer apenas vender um produto, tu quer mostrar a história, tu quer mostrar todo o trabalho, e ver a expressão das pessoas a partir do momento que elas conhecem o real processo de uma cachaça de qualidade. Que eu sempre digo, a partir do momento que você conhece, você só vai mais querer degustar cachaça de qualidade, né? Então, é uma coisa, como eu falei no início, a gente leva muita coisa para feira, não é apenas uma carga de cachaça para ser vendida. É história, é sentimento, é amor ao que se faz, são muitas coisas. Tem algum ponto mais delicado na destilação que, se tu não tomar cuidado, toda a safra é perdida? Tem. E não se trata apenas de um ponto, inúmeros pontos, né? Claro que a gente já tem que ter muitos cuidados desde lá do processo do canavial, por exemplo. Mas na destilação, hoje a gente leva a sério muitos parâmetros. O fogo, a higiene do destilador, a separação extremamente rigorosa das 3 etapas da destilação, para tu realmente obter somente a fração nobre do destilado. Então, é um conjunto de cuidados que tem que se ter. Não é, eu sempre digo assim, às vezes quando a gente recebe grupos aqui, eles entram com perguntas mais a fundo do processo, eu digo uma coisa, cachaça é fácil de fazer. Cachaça de qualidade que é difícil. Então, tem muitos pontos delicados que tem que ter o máximo cuidado possível para tu chegar num produto com um padrão elevado. Quando tu experimenta um destilado jovem, no sensorial tu já consegue perceber se ele tem mais potencial para descanso ou para, de repente, ele envelhecer mais tempo? Sim, a gente consegue ter uma base sobre isso, mas como hoje a gente trabalha muito em cima da ideia de uma produção mais padronizada em quesito qualidade, na maioria das vezes, quando tu finaliza o produto, a destilação, tu já destina ele ou para o envelhecimento ou para o descanso, né? Então, todas as elaborações de destilações, então elas são muito semelhantes, trabalhando hoje no projeto que a gente trabalha. Então, é mais por necessidade de momento. Agora nós precisamos fracionar um lote para cachaça branca, né? Depois nós precisamos fracionar um lote para o envelhecimento, para um novo lote de baris que está chegando, né? É mais pelo momento. Precisamos disso agora, mas sim, hoje é muito fácil de tu notar as características. Essa vai ser para isso, aquela lá vai para cá e assim por diante. Então, e tem alguma situação que vocês experimentam a que está no barril antes do prazo que vocês programaram para ela ficar envelhecendo e ali ela já entregou tudo? Sempre. Hoje todos os baris que a gente trabalha no projeto de envelhecimento, a gente faz um acompanhamento. Tanto que hoje, pelo sistema da rastreabilidade, a gente consegue ter um controle bem rigoroso e saber o tempo, quantas vezes o baril já foi utilizado, entre outros. Então, isso é uma regra clara, né? Todos os baris, processo de envelhecimento, a gente faz acompanhamento para ver o resultado que o baril está nos entregando, e isso sempre é surpreendente, né? Cada produto, cada baril entrega uma proposta surpreendente, digo eu. Em algum momento tu pensou assim, ó, isso tudo é muito maior do que a gente imagina? Já.
Já. E tende a crescer muito mais, né? Aqui, nada é apressado. A fermentação respeita o processo, a destilação separa o excesso da essência e o coração da cachaça nasce gota por gota. A cachaça teve um rótulo de ser um universo totalmente masculino. E então isso teve muito preconceito. Tu acha que isso hoje em dia tá mudando? Tá mudando. Até porque eu tô já há quase 12 anos no mundo da cachaça e desde o princípio eu já senti esse impacto do preconceito, principalmente por eu iniciar trabalhando nesse universo da cachaça muito nova, né? Eu comecei com 18 anos, já participando de eventos também, não só na parte produtiva, e me impactou muito esse preconceito, eu visei logo isso. E ao longo dos anos, ao longo desses quase 12 anos, eu vi a mudança ela acontecendo diante dos meus olhos. Então hoje eu vejo que o preconceito ele é muito menor, já se aceita mais as mulheres nesse universo, já existem também organizações, né, confrarias femininas, então isso também faz com que a gente cada vez mais credibilize o mundo da cachaça para as mulheres. É só uma menina bonitinha vendendo uma cachaça. Não, tu sabia o que tu estava dizendo, tu estava falando com propriedade do produto. Exatamente. Porque isso também ajuda, né? Facilitou. Eu digo sempre que o trabalho feminino ele parece redobrado, porque tu primeiro precisa te provar para as pessoas que tu tem conteúdo, que tu sabe sobre o produto, para depois haver uma conversa de igual para igual. Então, existe esse trabalho redobrado, ele acontece ainda hoje, muito menos, e eu fico muito feliz de ver que isso acontece cada vez menos. Sim. Mas aconteceu por muito tempo, por muitos anos isso. Botaram qualquer pessoa ali para falar sobre cachaça. E quando a conversa ia adiante, se desenvolvia a conversa, foi onde as pessoas começavam a perceber, opa, não, peraí, ela sabe, né? Vai além de conteúdo superficial. Além de uma venda. Exatamente. Como tu mesmo comentou, eu iniciei na parte produtiva, então eu conheço o processo desde o início, desde a cana-de-açúcar, participei da parte de fermentação, destilação, envase, rotulagem. Então, na verdade, eu conheço o processo desde o início até o fim. E isso, sem dúvida, fortaleceu muito o meu trabalho, né? E principalmente para promover a cachaça. Promover a cachaça com conteúdo. Porque eu sempre falo que muitas pessoas elas têm o preconceito, ou eu diria até mesmo todas as pessoas têm preconceito por falta de informação. A partir do momento que tu fornece a informação para as pessoas, elas passam a ter um outro olhar sobre a cachaça. E lá no início, há anos atrás, a gente não tinha tanto acesso assim à internet, a formas de pesquisa não se entendia tanto, então a gente tinha que confiar no que as pessoas estavam falando. Exato. Né? Então tu tinha que passar isso para as pessoas de uma forma que eles entendessem esse universo como tu entende. Exato. E eu acho que também o que facilitou muito essa credibilidade para a cachaça, de fato, foram os estudos acadêmicos, inclusive. Porque a gente conhecia muita coisa na prática, fazia muita coisa na prática, desenvolvia, mas isso não era registrado. Hoje a gente tem inúmeros textos, inúmeros estudos, artigos de cachaça, de produção, como funciona a fermentação, porque a fermentação da cerveja é diferente da cachaça, a fermentação do espumante, qualquer um é completamente diferente. Então, às vezes a gente via isso, acontecia alguma coisa na produção e a gente tentava recorrer a algum artigo, algum estudo e a gente empacava. E hoje já é diferente, hoje se tem muito estudo sobre a cachaça. A gente sempre fala, né, parece que só porque é brasileiro não tem tanta valorização. A síndrome do vira-lata. Exatamente. E isso também é uma maneira de ver, eu acho que de comprovar que o preconceito está mudando, porque se está olhando mais para esse lado da cachaça, né? E vendo o valor que ela tem, de fato. E tem muita mulher engajada, né? Muita mulher começando a entrar nesse universo. Ainda tem poucas sommeliers de cachaça como eu, tem muito poucas ainda, mas elas estão correndo atrás, elas estão tentando se especializar, estudar, e isso é muito legal porque
tá aumentando, né, a presença da mulher no processo. O que me deixa muito feliz, por exemplo, quando eu estou numa feira e eu vejo acontecer cada vez mais, é quando eu ofereço a cachaça para o casal e muitas vezes acaba só a mulher aceitando, o homem não quer ou realmente não gosta, enfim, ou quando os dois provam, porque isso era exceção. Antes, se oferecia para um casal, só o homem aceitava. E tu ainda ouvia da mulher, ô, cachaceira. Exato. Ou ainda, como eu sou uma das poucas mulheres nesse meio comercial de cachaça, tem um outro lado da coisa, quando o homem não oferece para a mulher. Quando eu tô do outro lado, porque eu também vivi isso, né? Hoje eu trabalho do lado de trás do balcão, mas quando eu tava na frente do balcão, muitas vezes eu era ignorada, não me era oferecido. Então, isso tem que partir de ambas as partes, né? Que é interessante, como eu disse, desenvolveu, mudou muito, mas acontecia. Ana, me conta agora como que foi a tua entrada no universo Harmony Schnapps. Totalmente sem querer, completamente despretensiosa. Na verdade, foi o meu primeiro trabalho, tá? Tu é da cidade mesmo? Eu sou da cidade. Foi o meu primeiro ingresso no mercado de trabalho. Vim pra cá porque eu conheço o Leandro, a família do Leandro desde sempre. A propriedade da cachaçaria é ao lado da propriedade da minha família. Então foi algo que eu entrei por entrar. Foi automático? Foi automático. Eu tava na faculdade, então, na verdade, a minha intenção nem era construir uma carreira dentro da cachaça ou imaginar que a cachaça se tornaria de fato uma paixão, um gosto pessoal além do trabalho. E foi assim que eu fui me encantando e fui me envolvendo, fui aprendendo, conhecendo sobre esse universo também, e aí não saí mais. Que momento que virou a tua chavinha assim, eu quero seguir isso pra minha vida? Eu acho que foi quando eu comecei a me envolver mais na parte comercial. A parte onde eu trabalhei, produtiva, onde eu conheci sobre o processo, foi essencial. Eu fico muito feliz de ter passado por esse processo, mas eu vendo a quantidade de gente que não fazia ideia do que era cachaça, e eu começar a propagar esse conhecimento para as pessoas, foi, eu acho que o momento que mais me encantou. Tá? Essa comunicação, sempre gostei de me comunicar, então a parte comercial foi responsável por isso, por além de eu poder conhecer esse universo que é maravilhoso, poder mostrar para as pessoas. E é o que eu vejo hoje que é o meu trabalho. Ele não é simplesmente vender uma cachaça. Para mim, eu passo conhecimento, eu comunico, eu informo. Então, e isso. A história de uma família. Exatamente, exatamente. Isso também é um grande diferencial. Porque, de fato, para mim eu enxergo hoje, por exemplo, uma aguardente, ela é mais um produto. Mais um na prateleira. E quando eu vendo Harmony Schnapps, quando eu converso com as pessoas sobre Harmony Schnapps, como tu mesmo disse, não é um produto, eu vendo uma história, eu vendo o que a família trouxe, são gerações, são conhecimentos, experiências. Eu não estou só vendendo simplesmente a quantidade de anos que ela foi envelhecida, em que barril que ela foi, eu conto todo um todo por trás. E isso é fascinante. Porque cada um vai comunicar de uma maneira diferente, me sinto muito realizada comunicando do meu jeito e eu acho que também com bastante êxito, principalmente. Eu nunca me esqueço de uma vez que a gente conversou numa feira, que eu te perguntei e já teve algum perrengue assim, e tu me disse, perrengue sempre tem. Ele só muda o grau de dificuldade. Exato. E eu nunca me esqueço disso, porque e nesse processo todo, qual foi a maior dificuldade assim, que tu encontrou, que tu pensou, não, eu acho que eu vou desistir, eu não vou continuar? Se teve essa situação? Acho que nunca de desistir, mas muitas vezes de desanimar. Como a gente estava comentando lá no início, esse trabalho redobrado. Porque quando acontece vários eventos próximos de pessoas duvidando da tua capacidade só por ser mulher. Isso
a gente tem períodos aqui na cachaçaria onde a gente faz mais feiras, né? Sim. Então, por exemplo, o início do ano não tem tanta feira, agora em dezembro é um período que não tem tanta feira. Mas a gente tem alguns meses que a gente tem uma intensidade maior de feiras, onde a gente tem aquele contato direto com o cliente final. E às vezes tu tá ali em várias feiras e tu tendo muitas pessoas duvidando da tua capacidade somente por tu ser mulher, então isso é desgastante, porque tu tem que falar o dobro, comunicar o dobro, para mostrar o que uma outra pessoa mais velha, um homem, não precisaria. Então isso é desgastante, mas acho que nunca a ponto de Não quero mais. não quero mais. Às vezes desanimava, mas ao mesmo tempo, se eu não tiver aqui, quem vai fazer? Porque como tu disse, são poucas mulheres ainda nesse universo. Estão se aproximando, mas ainda são poucas, né? Algumas histórias começam na terra, outras continuam na estrada. Quando a cachaça deixa o alambique, ela passa a encontrar novos caminhos, novas pessoas, novos olhares. E é nas feiras, nos encontros e nas trocas que essas histórias seguem vivas. Mantendo a identidade, levar essa história, que é a história de uma família. Como é para te levar isso para o mercado? Para mim é muito gratificante, como eu falei antes, né? Eu acho que a minha razão de me manter aqui, de gostar disso, é justamente comunicar a essência que a empresa me mostrou e que foi o que me encantou, de fato, né? Foi essencial essa parte, essa minha fase inicial aqui de trabalhar na parte produtiva para de fato conhecer o dia a dia, para conhecer todos os processos, fazer parte dos processos, não simplesmente conhecer, fazer uma visita, ler um texto sobre, né, mas vivenciar isso de forma diária, né, na minha rotina. Então isso foi essencial, eu acho que para eu conseguir também passar isso para as pessoas, né? Porque daí eu passo com muita verdade, com muita tranquilidade e de fato com muito orgulho, eu acho, né? Eu diria, acho que essa é a palavra que eu resumiria tudo isso. Porque eu sempre falo isso tanto para os meus colegas quanto para o Leandro e para a Fábio que idealizaram esse sonho. Eu me inspiro muito na história da cachaçaria, como se constituiu, porque se sabe primeiro como é ser empreendedor, não é fácil, mas e ainda o desafio maior de trabalhar com cachaça. A gente está numa região onde a cachaça ela não é cultural, nossa aqui. Aos poucos está começando a ser, eu acho que muito da responsabilidade é pela história da Harmonia Schnapps, de estar transformando isso para a nossa região aqui. Mas a maneira como eles construíram, né? Idealizaram desde o início trabalhar com um produto de qualidade e principalmente nunca abrir mão disso, né? Em todos os detalhes. Eu vejo isso até hoje. Lá, quase 12 anos atrás, quando eu entrei, e até hoje, essa essência ela nunca se perdeu. E isso a gente percebe em diversas marcas do mercado, onde o início começou de uma maneira e lá no meio do caminho a essência se perdeu. E empresas de grande case, de sucesso, a gente vê justamente o oposto, é quando a essência se mantém. Então, para mim, eu passo com a maior tranquilidade, entrando no mercado, falando com lojistas, apresentando, porque eu sei que eu estou apresentando para eles, de fato, uma solução. Eu sei que para eles eu estou apresentando um bom negócio, que lá na frente eles vão conseguir de fato rentabilizar com um produto bom. Então eu estou fazendo um trabalho dobrado que me satisfaz muito pessoalmente, não só de maneira profissional, mas pessoal. Além de estar levando um produto muito bom, eu estou fazendo mais famílias felizes, né? Eu estou rentabilizando isso e eu sei que lá na ponta vai chegar na mesa, nos brindes, churrascos do consumidor final com um produto bom. Né, quando tu sai daqui com a cachaça para ir pro mercado, o que tu leva junto? Eu acredito que principalmente a educação e a conscientização sobre a cachaça. Uma coisa que eu faço muita questão na hora que eu vou abordar um lojista novo, ou até mesmo quando eu encontro o consumidor final numa feira, né? Então, independente dos dois lados, eu faço questão de falar sobre a cachaça, sobre educar. Então, quando eu encontro um consumidor final, eu falo sobre, eu explico como se deve degustar uma cachaça. Consumo consciente. Exato, para que se haja mais consciência na hora de degustar o produto. E lá no lojista, eu faço questão também de
tanto pro proprietário da loja ou da rede que for, mas também pros vendedores, de fazer um treinamento, para que eles também possam ter informação. Como eu comentei antes, eu acho que a gente não pode julgar pelo preconceito quando a gente não fornece a informação. Então, eu tenho esse papel de educar, falar, levar a informação para os lojistas e para os vendedores através desse treinamento sobre a cachaça. E o que te faz ter mais orgulho de fazer parte da família Harmony Schnapps? Eu acho que o que mais me orgulha daqui é levar isso com paixão, porque eu hoje não sou da família de sangue, mas o que me enche o coração toda vez quando eu vou falar sobre o produto, seja onde eu for, onde eu esteja, inclusive em momentos onde eu não estou trabalhando, né? Mas acho que quando a gente gosta, a gente leva de coração, independente de onde a gente está, se a gente está cumprindo o horário ou não. Mas quando as pessoas de imediato logo imaginam que eu faço parte da família de verdade, né? De sangue, que eu quero dizer, né? Então isso resume que eu de fato faço parte disso. Acho que Da família Harmony Schnapps. Exato. Isso acho que é o que mais me orgulha, porque tanto do acolhimento aqui da empresa, dos idealizadores, da equipe, principalmente, né? Mas também como a forma que eu levo, porque eu acho que é uma via de mão dupla, né? Sim. Uma boa cachaça não começa no copo, ela começa na terra, na escolha da cana, no ponto certo de corte, no respeito ao tempo e ao ciclo da planta. Leandro, me conta um pouco sobre o processo do cuidado da cana desde o início. O nosso cultivo da cana-de-açúcar, a gente tem várias áreas plantadas. Todo o sistema produtivo, desde o cultivo da cana, ela é rastreada, então a gente tem todo o cuidado, e como a gente trabalha de forma agroecológica, então dá muito mais trabalho do que as pessoas imaginam. Que nem agora nessa época do ano, é uma época que o sol é escaldante, chove, então a cana cresce muito, porém o inso cresce junto. Então a gente faz a limpeza na capina, na roçadeira, na capinadeira, que é o trator menor porte, e a gente usa tudo adubação natural. Muito dela é o vinhoto, que é o descarte, o esgoto da cachaça. Sim. E hoje existem mais de 100 tipos de variedade de cana. Nós temos um viveiro com 9 variedades que a gente vai testando. A gente vai testando vários tipos de cana, porque tem a cana a precoce, a média e a tardia. Então, se hoje você quiser produzir, você pode produzir o ano todo, só que o calor escaldante para a colheita impede que a gente faça isso. Então, a nossa safra geralmente começa em maio e vai até dezembro. Sim. O pico é de junho a agosto? Isso aí. Então, nossos canaviais hoje, essa propriedade, essa parte aqui da cana é uma cana que veio de São Paulo, chama um nome que eles adotaram a ela, chama Napa Paulista. Então ela é uma cana que vem com pouca fibra, gomos compridos, e ela chega num teor de Brix, um teor de açúcar mais elevado que as canas da nossa região aqui, das canas antigas, como a gente chama. Enquanto que as nossas canas chegam a 18% de Brix, essa aqui chega até 23%. Então, tu tem um rendimento maior. Sim. Muito gratificante você ter a tua produção da matéria-prima própria, porque a qualidade do produto começa pela matéria-prima. Então, você sabe do que você está colhendo. Se tiver alguma doença, a gente monitora, a gente faz análise do solo periodicamente para ter certeza que a gente vai colher o que tem de melhor. Então, o processo já começa aqui na terra. Na terra. A gente tem um apoio da Emater, que faz os ensaios para ver se a terra está boa, se precisa colocar alguma coisa de insumos, de calcário. E isso a gente tem adotado de uns anos para cá, desde a rastreabilidade, que faz com que a gente consiga extrair o máximo da plantação. Então vocês têm todo esse apoio, todo esse respaldo da Emater na questão de qualidade. Exatamente. Foi um começo assim que surgiram muitos negócios. Tipo, a Expo Inter é cenário e a palco
para as pessoas que têm comércio, que trabalham com produtos diferenciados, elas vão à procura, vão à caça de querer ter produtos diferentes. Então, tá sempre andando compradores, gerentes de loja, proprietários de lojas, querendo comprar coisas que não existem no mercado para ter um diferencial dentro do seu ponto de venda. Então, ali a gente abriu muitos clientes, muitos pontos de vendas que acreditaram no nosso produto, que viram que tinha qualidade. E aí, dali para frente também eu fui conhecendo o mundo da agricultura familiar. Eu fiz contato assim com a instituição que nos representou ali, que foi a FETAG, e ali para frente eles nos convidaram para fazer inúmeras feiras. A gente abriu portas. Abriu muitas portas. E na época eu trabalhava ainda absolutamente sozinho, não tinha funcionário. Eu trabalhei de 2003 para 2004 até 2007 sozinho. Eu colhia cana, eu moía cana, eu fazia cachaça, eu envasava, eu fazia rotulagem e saía para vender. Então ali a primeira Expo Inter foi em 2006, eu toquei durante um ano até 2007. Daí eu peguei consegui contratar o primeiro funcionário. Só que nesse intervalo, depois da primeira Expo Inter, abriu portas para muitas outras feiras. E aí terminou aquela escassez de dinheiro. Sempre tinha um dinheirinho entrando para pagar água, luz, internet, telefone. As primeiras garrafas que eu comprava era de 50 unidades, 80 unidades. Então, tu comprava tudo picado e tu comprar em frações pequenas, tu acaba pagando muito mais caro. Então, tu conseguia comprar melhor porque tu já tinha um dinheirinho a mais. Rótulos da mesma forma. E aí tu começou a fazer feiras itinerantes em vários lugares do estado, através da agricultura familiar, foi abrindo portas e foi abrindo mercado. Então chegou a hora, 2007, contratei o primeiro funcionário e eu botei o pé na estrada, fazendo cada vez mais feira. E aí, em 2007 foi um ano interessante que foi um projeto do Sebrae também que tinha um subsídio de instalar um sistema de rastreabilidade. Era um projeto inovador a nível Brasil. E a gente se adequou a isso. Então, quando o Brasil fez esse projeto a nível Brasil, o Sebrae, na primeira certificação, apenas 23 cachaçarias do Brasil inteiro se certificaram. E a grande maioria era do Rio Grande do Sul. Então, isso deu uma ênfase, uma visibilidade a nível Brasil muito grande para as cachaças gaúchas. A gente teve que se adequar a isso, usar planilhas de rastreabilidade com 92 controles de qualidade, mas fez com que a nossa cachaça, já era boa, ficasse melhor ainda. Lógico que a gente teve que fazer melhorias na estrutura física, a gente fez, e a gente foi convidado em feiras para fora do estado, gratuitamente, para mostrar as cachaças certificadas. E o Imetro montava umas bancas, umas estandes lindas, para mostrar o trabalho da certificação de Imetro. Então a gente foi gratuitamente para São Paulo, fez a feira em BH gratuitamente, estande gratuita, mas eu tinha que ter o custo de comprar passagem, hotel, alimentação, e eu não tinha esse dinheiro. Aí nós sentados numa reunião assim, que eu nunca esqueço, daí a dona Luzia, na época era dona da cachaça Bentalbina, ela olhou para mim assim, ela falou: "Alemão, tu vai com nós." Eu digo: "Mas eu não tenho condições, dona Luzia. Eu vou comprar tua passagem." Eu digo: "Sério?" "Sério, tô comprando agora a tua passagem, depois tu me paga." Daí a gente foi para São Paulo, numa feira. Eu tinha levado bastante produto e aí o pessoal do Rio de Janeiro me descobriu lá, a confraria do Copo Furado. Era 3 dias de feira, eu vendi tudo num dia. Eu vendi tudo. Daí abri mercados lá, fui visitar junto com outros colegas de cachaça, empórios, abri mercados também e paguei a dona Luzia. e assim, em 2007 também a gente fez a gente promoveu e formalizamos a primeira rota de turismo agroecológico do Brasil, chamada Rota dos Sabores e Saberes. Então, foi um ano que muita coisa aconteceu em 2007. Fazer a primeira feira fora do estado, rastreabilidade, turismo. Então, o troço foi evoluindo. O negócio foi crescendo. Foi produzindo cada vez mais cana. Cada ano que passava, a gente plantava mais cana, foi arrendando terra. E aí, quando chegou assim, os meados de 2012,
eu cheguei e falei pra Fábio, tá na hora de tu parar de trabalhar fora e vir trabalhar comigo. Porque eu precisava de alguém comigo no escritório. Administração, boletos, notas fiscais eletrônicas, cuidado financeiro. Então, foi o ano que a Fábio veio trabalhar comigo, nos meados de 2012, 2013. E isso fez a diferença. Tu não ia poder abraçar tudo isso? Não, e eu não tinha controle financeiro. Eu não separava o dinheiro físico do jurídico. Eu andava com tudo junto. Né? A Fábio fez essa diferença enorme. E aí que a gente começou a ver que o projeto começou a se pagar. A cachaçaria, na verdade, começou a se pagar 12 anos depois. Que a gente pôde, assim, ó, puxar o fôlego. Porque na época também, até 2017, a gente pagava um imposto absurdo de 92%. Nós éramos o número 1 do ranking em pagar o maior imposto do Brasil. Nós pagávamos mais que o cigarro. Daí o Temer assinou um decreto para agricultores familiares, produtores de cachaça de pequeno porte, poderiam aderir ao Simples. Nós aderindo ao Simples, a gente começou a pagar daí em torno de 42%. Ainda é muito, mas a gente começou a respirar. Mas não é tarde, né? Sim, a gente começou a respirar, começamos a fazer investimentos próprios, com dinheiro, com recurso próprio, porque até então era tudo sempre com financiamentos, com linhas de crédito do banco. E 2013 foi um ano que marcou muito, foi o ano que a gente participou do primeiro concurso de cachaças. O nosso consultor do Sebrae, o Fernando Andrade, ele sempre era um incentivador. E ele um dia chegou, Leandro, tua cachaça é excelente, por que tu não participa do concurso mundial de Bruxelas? Falei, Fernando, simples, eu não tenho dinheiro. Daí ele olhou para mim e ele falou, vou te fazer uma proposta. Na época eu só tinha 2 cachaças, a prata e a envelhecida no blend das 4 madeiras. Vou te fazer uma proposta. Eu pago uma e tu paga a outra. Aí tinha que pagar as inscrições, porque é a nível mundial, então as cachaças eram enviadas até Itu, São Paulo, e de lá elas são enviadas para diferentes lugares do mundo, onde acontece o concurso, que nunca é no mesmo lugar. Para o pessoal entender, quando vai para concurso, tu paga taxa por rótulo, né? Sim, paga uma taxa por rótulo e mais o envio. E ele acontece em diferentes lugares do mundo, não é porque ele é o concurso mundial de Bruxelas que ele acontece em Bruxelas. E aí eu aceitei o desafio, nós mandamos as 2 cachaças e vida que segue, né? Aí eu tava fazendo uma feira lá em Brasília, né? Escoteia num domingo de noite. Ele me ligou. Tu já sabe da novidade? Eu falei, sei. Tava pegando fogo no mercado público naquela noite. Eu falei, tá. O mercado público em Porto Alegre tá em chamas. Não, cara, vamos falar de coisa boa, ele falou. A tua cachaça branca foi a única grande ouro de todo o concurso. Ela foi a melhor de todas, a melhor do mundo. E a envelhecida ficou entre as 10 melhores. Ela ficou a segunda melhor. Cara, daí começou a vir reportagem de tudo que é lugar do Brasil e do Rio Grande do Sul querendo fazer reportagem conosco, querendo saber como que um lugar que não tem tradição em fazer cachaça, que é uma cidade de harmonia, foi eleita a melhor cachaça do mundo. E aí sim que abriu portas de verdade. Daí sim. Aí que teu nome... Daí aqueles lugares que tu tava batendo há anos para vender cachaça, onde já tinha vários rótulos de cachaça. E eles acabavam não comprando porque não acreditavam no teu produto e começaram a comprar. E cada ano é um desafio, né? Então, desde 2013 até hoje, a gente todos os anos participa dos concursos mais conceituados. Concurso Mundial de Bruxelas, concurso de vinhos e destilados em São Paulo. E todo ano a gente acaba vencendo em alguma premiação e faz com que as pessoas que não conhecem a marca, não conhecem o produto, quando está escolhendo uma cachaça numa prateleira que não tem ninguém para fazer a divulgação, eles vão muito pelas premiações que estão coladas no rótulo. Então, eles acabam comprando muitas vezes pelas premiações. E isso tem dado muito certo. Essa cachaça, por exemplo, é uma cachaça que a gente criou, foi um pedido de uma confraria do Rio de Janeiro. Eles sempre queriam que a gente tivesse uma cachaça com o máximo de graduação alcoólica. Hoje no Brasil você pode ter a graduação de 38 a 48.
Então, a Fábio sempre apostava nesse produto. A Fábio dizia, eu acho ela tão saborosa, tão cheirosa e tão aromática, com 48%, e nos 38% tu acaba diluindo esse aroma, esse sabor. E aí a gente lançou esse produto, e era uma edição limitada, com uma assinatura do mestre lambiqueiro Douglas, e a gente lançou esse produto apenas 1.000 garrafas numeradas, e ele teve uma aceitação muito boa, e a gente colocou no concurso de destilados e vinhos em São Paulo. Teve 650 amostras, ela tirou o primeiro lugar, a única grande ouro do concurso. Então, ela acabou assim aquele lote muito rápido. E fez com que a gente lançasse o segundo lote do mesmo produto. Estava guardado dentro de um tanque de inox de 3.000 litros. Então, são desafios, são apostas que a gente vai fazendo e cada ano tu vai fazendo experiências. Hoje a gente está fazendo experiências em madeiras diferentes. Hoje a Harmony Schnapps conta com em torno de 250 barris, com 12 tipos de madeiras. Então, às vezes, tu aposta numa madeira que não dá certo, que não tem, as pessoas não gostam tanto, mas as pessoas querem sempre experiências novas, experiências incríveis. Tipo, esse produto aqui, hoje é o maior blend de madeiras no Brasil. Hoje ela é a única cachaça envelhecida em 11 tipos de madeiras. Então foi um projeto de 6 meses para chegar num equilíbrio, para saber o percentual de cada madeira, para misturar, fazer o blend certo, para que nenhuma madeira se sobressaia. Então isso faz com que tu tenha um produto ícone e único no mercado. E esse já é agora o terceiro lote. Do primeiro, segundo, terceiro lote, sucessos, e cada lote é um blend diferente. Então, a pessoa que comprou o primeiro lote quer comprar o segundo e quer comprar o terceiro para comparar. E o interessante dessa cachaça, toda vez que tu vai provar, tu vai sentir um aroma e um sabor diferente. Ela é incrível. E também é autoral, de 1.600 garrafas, então são produtos. Hoje a gente usa todos eles, selos da agricultura familiar a nível federal, selo do sabor gaúcho a nível estadual. São projetos de subsídios bancados pelo governo estadual, governo federal, que faz com que as pessoas podem comprar com mais segurança. Porque para tu ter esse selo, tu tem que passar por uma triagem, tu tem que respeitar o meio ambiente, tu tem que te engajar num projeto que se adequar, que o projeto fique adequado com o que eles te pedem. Então não é qualquer produtor, qualquer produto que consiga o selo do sabor gaúcho, que consiga o selo da agricultura familiar. Quando se faz um trabalho com excelência, o reconhecimento sempre vem. Leandro, vocês têm um monte de prêmios aqui. Que coisa mais linda. Fala um pouquinho sobre eles. As premiações, elas iniciaram, na verdade, em 2013, quando a Harmony Schnapps começou a participar dos concursos nacionais e internacionais. Então, de lá para cá, a gente vem participando todos os anos, concurso Mundial de Bruxelas, concurso nacional de vinhos e destilados e alguns regionais. Então, hoje a Harmony Schnapps tem mais de 50 premiações muito importantes para nós. E o legal de tudo isso, ano após ano, todos os anos vencendo algumas categorias, isso serve para nós como um termômetro, para tu saber se tu tá no caminho da qualidade, no caminho do êxito. No caminho certo. No caminho certo. E isso a gente compartilha com todos os colaboradores. É desde lá do cultivo da cana, da pessoa que nos ajuda dentro da roça do cultivo, até a venda final com a Ana. É todo mundo, é uma equipe que tem por trás. Eu nunca me esqueço, um ano a gente venceu um concurso em Minas Gerais com a nossa Amburana. Das 5 categorias, ela recebeu a premiação máxima. E eu voltei de lá todo eufórico, parei na casa da minha mãe, a minha mãe olhou assim para mim, tu ganhou uma premiação de novo? Falei, não mãe, nós ganhamos. Como assim nós? Falei, tem uma equipe por trás, todo mundo tem um dedinho junto naquele trabalho, naquele projeto. Ela ficou me olhando assim. É um trabalho a muitas mãos. É, muitas mãos envolvidas, então isso é muito gratificante. É um gás que eu sempre digo pro dia a dia. E o que eu acho bonito aqui na família Harmony Schnapps é que todo mundo sabe fazer tudo, todo mundo coloca a mão em tudo. Ah, sim. E é todo mundo multifunções, né? É multifuncional. Aqui todo mundo, só a mulherada não vai pra roça. Mas todo mundo tá apto assim, a fazer qualquer parte. Que legal. Então, realmente, cada prêmio desses é da família. É da família. Que legal. Da família.
Quando a gente chega ao fim de uma visita como essa, entende que cachaça nunca foi só bebida. Ela é tempo, é escolha, é gente. Por trás de cada garrafa existe uma família, um pedaço de terra e muitas manhãs que começam antes do sol nascer. O Casa Oliver na Estrada nasce desse respeito. Ir até onde as histórias começam e ouvir quem faz. Esse foi só o começo. A estrada é longa e as histórias são muitas. Nos vemos no próximo destino. Até lá!